pessoal. Sejam bem-vindos à gravação de mais uma web aula ao vivo aqui do curso de Eletrotécnico, tá? Então, C8 de Instalações Elétricas Industriais, tá? Antes da gente iniciar a nossa web aula ao vivo de hoje, vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Depois do recado, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a sala com vocês. Pessoal, a nossa última aula foi no dia 1/2, tá? E nessa aula aqui, se não me falha a memória, isso, ó, a gente fez já o último esquema, tá? Lembrando que a nossa atividade 2, né? São duas atividades essa disciplina. A atividade 2 aqui eram 4 esquemas, e aí, na última aula, a gente falou do último esquema, que é a injeção, né, de corrente elétrica para fazer a frenagem de um motor trifásico em uma partida direta. Essa aqui foi a última análise. Eu pedi para a Caroline colocar aí o material extra, tá? A simulação. Daí, para facilitar, né, a minha vida e a vida de vocês, eu já pedi para ela colocar o selo das próximas aulas, inclusive o material que você já tem acesso. Essa aula que vai acontecer agora, a gente vai falar sobre o CLP. Inclusive, obrigado aí, Carolina, você já colocou aqui ela está acompanhando aqui com a gente. Já colocou o selo, já colocou a data de hoje, só falta eu inserir o link depois da gravação de hoje, tá? Então, como a gente já finalizou os esquemas básicos da atividade, né? Na atividade um foi um treinamento, né? Para o circuito da partida do motor. Nas outras aulas, né? Na atividade 2 basicamente, a gente fez 4 esquemas básicos aqui, né? A gente falou da estrela triângulo, falou né, da chave compensadora, e aqui falou também de né, a reversão também lá no esquema um, né, que é você girar no sentido horário e também girar no sentido anti-horário, uma aplicação bastante comum na indústria, e a frenagem com partida direta, tá? Com injeção de corrente. Beleza. Daí, como vocês no presencial vocês veem mais coisas, né? Que é utilização de soft starter,
utilização de inversor de frequência. Então eu resolvi é, falar sobre esses assuntos, né, que vocês vão ver lá no presencial, ou talvez até já tenham visto aí com o professor, tá? Então, hoje eu separei para vocês e já está o esquema aqui, ó, já está a pasta disponível para vocês, tá? Da simulação que eu vou rodar agora. E hoje a gente vai falar do CLP. Professor, mas a gente não vai falar, né, da partida indireta. O senhor falou que depois do estrela triângulo, depois da chave compensadora, o senhor falou que não tinha, o senhor até mostrou uma tabela aí, sim, mas a gente precisa primeiro entender o que que é uma soft starter, o que que é o inversor de frequência, que equipamentos são esses, por que que eles substituem de forma mais eficiente uma, uma partida do tipo estrela-triângulo, uma partida, né, que é a primeira, inclusive, né, partida indireta, e por que que ele substitui a chave compensadora, né? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar a nossa tabela lá da concessionária aqui, ó. É justamente essa tabela 7 aqui, ó. Então a gente estudou partida direta, né? A gente viu que para nossa tensão monofásica, né, 220, tensão de linha 380, tensão trifásica 660, nós vimos que motores menores que 7,5 CV é o ideal para dar partida direta, ou seja, embora exista a corrente de partida alta, né, até 8 vezes, por que que eu não falo 8 vezes? É porque não necessariamente todos os motores eles têm a corrente de partida 8 vezes. Eles chegam a ter até 8 vezes a corrente nominal, mas não são todos. Geralmente, quanto maior a potência em CV, maior essa relação corrente de partida, corrente nominal. E nós vimos que a estratégia, né, que é para você não ter um desarme do circuito de proteção, que pode ser um fusível, pode ser um disjuntor de baixa tensão, pode ser um disjuntor de média também, né? Ele pode chegar a uma corrente muito alta aí, dependendo se for um motor de 200 CV, por exemplo, é um motor de uma potência altíssima e a corrente dele chega até 8 vezes a nominal aí, né? Então, para motores até 5 CV, ou seja, abaixo de 7,5 CV, para nossa tensão, nosso padrão de tensão aqui, equatorial Goiás, aqui, distribuição, a partida direta é até essa potência. Acima dela, né, a gente já usa a indireta manual, né? Nós vimos que a estrela triângulo, ela chega a 33%, né, da corrente nominal, né? Por isso que ela é usada, né? Então você diminui um estágio de corrente nominal, ou seja, diminui a 33% e também a corrente de partida ela vai diminuir a 33%. Essa é a estratégia assim mais simples que a gente utiliza para motores acima de 7,5 iguais, né? Ou acima de 7,5 CV. E existem outras estratégias, a série paralelo, a resistência ou reatância de partida. Essa série paralelo aqui, o objetivo é você coloca resistores em série em paralelo, e essa reatância de partida aqui, você coloca além da resistência, é quando fala reatância, lembra lá de eletricidade, da UC lá de eletricidade, em que a reatância, né? Lembra que existe a reatância indutiva
e ter a reatância capacitiva. No caso, como a gente está falando de máquinas elétricas, motor, né? A reatância indutiva, aí lembra que é 2 vezes π, né? Que é 3,14, vezes a frequência da rede, que geralmente a frequência da rede é na casa de 60 Hz, e o valor da indutância, né? Ou seja, da bobina. Ah, então nesse série paralelo eu utilizo resistores em série em paralelo, em conjunto, né? Que vai dar uma resistência equivalente. E nessa outra estratégia aqui, ó, vamos dizer assim, nessa segunda estratégia e nessa quarta estratégia aqui, nós utilizamos uma resistência, né, ou, né, uma bobina aí para fazer essa compensação aí, para diminuir essa corrente aí, tá? Só que essas duas técnicas aqui, né, a segunda e a quarta, então vamos chamar a estrela triângulo de primeira técnica, ou seja, a técnica primordial aqui para dar partida em motores que não é uma partida direta, ou seja, indireta manual. Aí você faz toda aquela montagem ali, né, estrela triângulo, coloca dois contator para justamente fazer com que o motor dê a partida e que ele não desarme o sistema elétrico lá. Já vou abrindo aqui, né? A nossa simulação de diagramas. 4962, dá o OK, né? Aí o que eu vou utilizar é essa daqui, ó, partida com CLP. Professor, o que que é isso? O que que é CLP? É de comer ou passar no cabelo? Ah, a gente vai ver aqui. A gente vai chegar a uma conclusão aqui. Então, a série paralela, a segunda estratégia, né, e a quarta estratégia aqui, ela não é muito usual, tá bom? Dependendo da máquina aí, o pessoal da antiga utiliza. Mas as mais utilizadas é a primeira estratégia, né, se for indireta e manual, e a terceira estratégia aqui, que é a chave compensadora. E lembra que eu falei que a terceira estratégia, na verdade, ela é uma evolução da primeira. A primeira diminui a corrente nominal a 33%, consequentemente, a corrente de partida vai diminuir a 33%. Já a chave compensadora, por meio de um transformador, né, por meio lá dos tapes da bobina, você consegue uma porcentagem não, por exemplo, seca, assim, né? 33, depois 100%. Você consegue, por exemplo, 33%, 40%, 60%, depois 80%, e por fim você consegue o 100%, ou seja, uma chamada rampa, né? Porque aqui você concorda que é um degrau, né? Você começa a 33% de corrente nominal, consequentemente, vai dar corrente de partida. Depois você sobe para 100%. Já na chave compensadora, não, você vai ter, em vez de um degrau aqui, você vai ter uma escada aqui, ó. Por exemplo, 33%, né? Deixa eu diminuir aqui que está muito grosso. 33, né? É, 40%, 60, né? Sei lá, 80% e por fim os 100%. Ou seja, você tem uma escada aqui, né? O que o pessoal chama de rampa, rampa ascendente, né? Rampa. Ah, professor, é por isso que o pessoal lá, o pessoal mais experiente lá da indústria lá que eu trabalho, que eu estagio, né?
eles falam dessa rampa de partida e também tem a rampa de desligamento, né? A rampa que vai fazer diminuir, né, essa tensão aí, por exemplo, para ele, sei lá, para entrar um grupo motor gerador, né? Você pode fazer isso, né? Para acelerar o motor e desacelerar, ou então para você aumentar a potência no sistema elétrico lá, a potência do motor, ou diminuir a potência dele, né? Entendi, professor. Beleza. Aí, todas essas técnicas que as mais usadas, que é a primeira e a terceira, né, que é a estrela, triângulo, chave compensadora. As outras aqui, como elas são pouco usadas, são mais antigas, né? Porque elas são mais perigosas. Você vai utilizar resistor em série, em paralelo, você dá uma mexida ali na resistência para justamente, porque a resistência, lembra lá da fórmula? A resistência, a tensão e a corrente são diretamente proporcionais. Aí, se você manter uma mesma tensão, mas você regulando a resistência, por exemplo, aumentando o valor da resistência, você vai ter uma diminuição da corrente para o mesmo valor de tensão. Ou seja, eu não preciso diminuir a tensão, no caso aqui do série paralelo, até da reatância de partida, né? Eu não preciso aumentar nem diminuir o valor da tensão, né? Ou seja, a tensão vai ser a mesma nos enrolamentos do motor, mas aí o que que vai acontecer? Essa resistência aqui que vai ficar mista, interligada lá na partida do motor, né? Ou então essa bobina aqui, né? Que é essa reatância indutiva, ela vai regular, né? Ela vai regular o valor da corrente mantendo uma mesma tensão, tá? Aí por isso que eu disse que essa estratégia é mais antiga aí, beleza. Professor, eu quero estratégia nova, então, já que o senhor disse que é estratégia antiga, o que que na atualidade estão utilizando? Quando eu falo atualidade, não necessariamente agora, mas já tem um tempo aí, né? Que o pessoal, né, descobriu aí com o advento aí da eletrônica de potência, a chamada partida indireta, só que ela é automática. Como assim, professor? E eu tô vendo, eu tô percebendo aqui, ó, que a indireta automática, ela tem estrela triângulo, ela tem série paralela e ela tem chave compensadora. Ué, ela tem a primeira, a segunda e a terceira estratégia aqui. Uai, professor, para mim não mudou nada, ela continua sendo indireta, mas aí ela vai ser manual, porque o que que me dá subsídio para dizer que ela é automática? Aí é que entra, né, a chamada automação, né? A automação dos processos industriais aí é porque às vezes eu não gosto de usar esse nome, é porque às vezes a gente lá na engenharia usa esse nome, chama automação burra, tá? Mas como assim automação burra? Porque aí a gente, se eu ficar falando esse tipo de automação, pode ser que você, aluno aí, quem não tem muita experiência na área, pode ser levado a pensar, então não utiliza IA, né? Não tem nada a ver com inteligência artificial. Tem mais a ver com programação, tá? Professor, com os algoritmos lá, né? A linguagem JavaScript, linguagem C, né? C Sharp, C++, né? C++, né? Python. Tem mais a ver com não necessariamente essas programações, tá? Essas linguagens, mas
é um tipo de linguagem, tem mais a ver com programação do que com inteligência artificial. Inteligência artificial, as IAs, né, que na verdade não são IAs, elas aprendem por um processo chamado Deep Learning, tá? É um aprendizado chamado aprendizado aí de máquina. Se aprendizado de máquina, num programa comum, você escreve uma rotina, né? Máquina, faça isso, ligue ligue o relé, desligue o relé, né? Comece a contar um tempo pelo relé de tempo, né? Então, a programação que a gente chama de burra, na verdade, você dá todas as instruções, pode ser instrução em linguagem de máquina, pode ser instrução em linguagem mnemônica. Mnemônica quer dizer abreviações, né? E geralmente é em inglês, né? É Python, JavaScript, qualquer outro tipo de linguagem de alto nível, né? Utiliza termos em inglês, e esses termos em inglês, por exemplo, print, né? Aí print na tela, é, digite o seu CPF. Esse é um tipo de linguagem, né? Mnemônica em inglês, né? Ou seja, o print, né? Aí esse print na linguagem de baixa tensão, ela entende que é imprimir na tela alguma coisa. E você vai colocar o que que é essa coisa que vai imprimir lá na tela. Então essa programação burra, ela é uma programação clássica em que você dá todas as instruções e essas instruções ficam rodando 24 horas por dia ali, né? No sistema, no caso, por exemplo, aqui, ó, esse relé aqui, o pessoal chama de relé, mas esse aqui é um CLP, tá? Então essa programação ela fica rodando enquanto ele está ligado aqui. Ele vai até o final, faz a verificação e fica verificando o tempo inteiro, até você tomar uma ação lá nessa programação. Beleza, professor, mas o que que esse CLP, o que é isso, esse CLP? CLP é o acrônimo aí para controlador lógico programável. Traduzindo assim, em termos bem leigo, ele é um computador. Ele é um computador que nós temos entradas, né? Entradas, por exemplo, quando a gente digita algo aqui, né, no programa Word, aí o Word escreve algo no programa de texto, é uma entrada que eu utilizei o teclado, tá? E essa entrada vai gerar uma saída. A saída é o texto, é a imagem que eu printo e colo lá no Word ou no PowerPoint, outro, né, programa aí de você criar apresentações, né? Então, essa programação lá na indústria, o apelido dela é programação burra, mas o pessoal chama de a programação, né? Principalmente o pessoal da automação mesmo, o técnico em automação, o engenheiro de automação, chama esse tipo de programação em malha. Essa malha pode ser aberta e essa malha também pode ser fechada. Aberta é que você tem uma programação e aquela programação ela segue um roteiro e aquele roteiro fica acontecendo ali o tempo inteiro, né? Se você é, é, aplica uma ação, ela faz isso. Se você aplica outra ação, ela faz aquilo outro e assim sucessivamente. É o que seria, em termos bem assim simples, uma malha aberta. Agora, uma malha fechada, por exemplo, né? Você tem lá um invase numa empresa de bebidas aí, por exemplo, invase de um refrigerante, e esse refrigerante tem uma programação, né? Ela geralmente é em malha fechada. Essa programação faz com que a garrafa, depois que foi limpa, né? Depois que o rótulo foi colocado aqui, geralmente eles invasam primeiro e colocam o rótulo depois. Então, depois que ela foi limpa, né? Foi feita a asepsia, depois que o líquido já está misturado ali, aí ele fez, sei lá, uma Pepsi, por exemplo, né? Uma soda limonada.
Aí a garrafa chega aqui num certo ponto, o sensor percebe, ele vai, né, por um instante parar a garrafa, parar o bico injetor, e ele vai injetar ali o refrigerante até uma certa medida. Ele não pode encher tudo, porque o refrigerante tem gás, e esse gás aí, né, ele vai fazer parte ali do invólucro, então ele conta não só o refrigerante, mas o gás que está sendo diluído, que está sendo expelido ali. Aí por isso que você não pode enchê-la completamente, porque senão essa geralmente ela vai estourar, né? Isso se você fizer da forma correta. Então essa automação aí, por exemplo, por algum motivo ali na esteira lá, a garrafa bambeou e ela caiu. E aí na hora que o sensor chegou aqui, ele, opa, era para ter uma garrafa aqui, não tem. Aí o que que ele faz? Se tiver um sistema lá de dispenser, ele vai pedir para um, sei lá, um pistão empurrar essa garrafa, empurrar esse produto, né? Ou ele vai continuar, né? Ou seja, ele está em malha fechada. Se acontecer alguma coisa que está fora da programação, ele já tem uma resposta ali. Mas vamos supor que essa garrafa quebrou e aí a programação diz, né? Não pode invasar mais produto. Então ela vai parar, o operador vai tomar uma ação, vai fazer a limpeza ali, vai parar o processo ali por enquanto e depois ele vai continuar esse processo. Então, seria uma malha fechada em que você tem um feedback, né? Esse feedback pode ser que ele ocorra, pode ser que ele não ocorra. E esse feedback, que geralmente vem do sensor, ele vai desencadear uma outra ação que não necessariamente ela está dentro da programação. Aí ele vai parar o processo vai ficar aguardando a limpeza, né? Vai ficar aguardando ele dá o ok, ele dá o ok, e aí o processo em malha, né? Esse em malha aberta continua novamente aí, né? Aí a malha fechada é só para fazer correções. Essas correções, inclusive, pode acontecer no meio do processo. Beleza, professor, mas eu estou vendo aqui a partida de motor, professor. O senhor já foi, descambou lá para automação. É o que eu estou te explicando. Aí essa automação aqui, ela vai utilizar dentro, né, ou junto com esse computador aqui, eu inclusive posso programar ele, já que ele é um computador, né? Eu posso programar pelas entradas, né, para ele gerar saída, né? Eu posso usar ele. Aí, geralmente, o CLP bruto, igual esse que vocês estão vendo aqui, esse modelo. Por isso que eu pedi para a Caroline colocar aqui, ó, na pasta de vocês. Se não me falha a memória, tem também a. Ah, não, só tem o. Nesse caso aqui, só tem no do inversor de frequência e do soft start. Eu esqueci de passar para ela aqui. Mas vocês podem vir aqui, ó, abrir uma outra aba aqui da internet, ó, e aí colocar aqui, ó, CLP, ou vocês colocam relé também, CLP, logo, Siemens. Então, ó, manual, né? Tem um manual aqui de suporte. Aí vocês vão ver aqui, ó, que tem todo mostrando aqui as regras, como que você vai programar ele aqui, mostrando tudinho, ó, blocos de número, o que que são blocos, ó, as quatro básicas regras para operar esse CLP aqui, tá? Então, esse CLP, pessoal,
ele vai ser utilizado em que situação? Agora era isso que eu queria, professor. Esse CLP aqui, se eu precisar dar uma partida direta, ai, professor, isso tá de brincadeira comigo, né? Eu quero saber a indireta automática. Calma, vai ser na próxima aula. O CLP aqui no caso, se eu, por exemplo, se eu precisar dar uma partida direta simples em um motor, né? E ele, obviamente, vai ser abaixo de 7,5 CV, por exemplo, 5 CV, né? Um quarto de CV. Eu posso simplesmente dar a partida direta dele aqui, fazendo aquele selo e tal, né? Colocando um contator, contato auxiliar, igual a gente já viu aqui nas outras aulas. Mas se eu tiver numa indústria e esse motor for de baixa potência, você concorda? Lembra que na aula passada eu falei que o CLP, ou principalmente o soft starter, o inversor de frequência, eles têm um valor elevado em relação a uma partida direta, por exemplo, estrela triângulo. Por quê? Porque ele é mais compacto na estrela triângulo, na chave compensadora. Eu preciso de muito espaço, principalmente a chave compensadora, muito espaço dentro do quadro. Eu vou fazer muitas ligações ali, eu tenho que fazer muitas verificações. Já um produto acabado, tipo o CLP, tipo o Soft Starter, professor, por que que o senhor está falando? O senhor falou CLP, né? Mas o Soft Starter, ele é o quê? Ele é um outro produto diferente ou ele é um CLP? Gostei dessa pergunta. A Soft Starter e o inversor de frequência, na verdade, eles são CLPs. Pai, professor, então eles deveriam ter o mesmo preço. É aí que você se engana. Sabe por que que eles não têm o mesmo preço? Porque um CLP igual esse aqui da Siemens, ele, a única coisa que ele vai fazer aqui, né, ele é um computador, ele computa, você pode inserir programação nele, já numa partida direta, quando você faz ali o selo, coloca o botão normal, é, aberto para ligar, o normal fechado para desligar, né? Faz o selo ali, né? Você simplesmente liga botões, né? Que tem um retorno por mola e tal, mas você fica limitado a você apertar os botões e dar os comandos, né? Agora, no CLP, eu posso fazer uma programação e eu posso pedir para aquele motor ali, né, fazer, né, ou dar uma partida ali depois de tanto tempo. Inclusive, esse daqui tem relé de tempo integrado nele, né, junto com a programação, tá? Só que aí existem motores dentro do processo produtivo que eles têm potência pequena. Então, quando eu tenho uma potência pequena e eu preciso fazer uma programação, eu utilizo um CLP puro, ou seja, eu utilizo um CLP que só tem entrada, saída, né? Todo CLP tem, tá? Mas assim, eu só preciso das entradas, da saída e da memória que ele tem para eu colocar a programação dentro dele, tá? Então, quando eu preciso de automatização e o motor ele é abaixo, né? Ou seja, a partir de 5 CV para baixo, eu utilizo um CLP puro. Agora, quando eu preciso da partida nesse motor e ele é de 7,5 ou mais CV, né? Ou seja, com a potência muito alta, eu não, e eu preciso de automatização, por exemplo, né? Eu eu poderia utilizar um CLP puro, né? Só que aí junto com o CLP eu colocaria, sei lá, uma estrela triângulo ou uma chave compensadora. E isso lá no início, né, da instalação industrial, isso aconteceu. E aí depois o pessoal criou um CLP dedicado, ou seja, ele vem numa caixa apenas, né, numa caixa só, tá? E que ele é chamado, ele não é chamado só de CLP,
ele tem as habilidades CLP, que tem entradas, né? Entradas analógicas, entradas digitais, saídas analógicas, saídas digitais. Ele tem o computador, ele tem a memória para guardar a programação desse mini computador, tá? E, inclusive, ele é um computador pequeno, ele tem um processador, né, relativamente, vamos dizer assim, mais fraco do que um computador da atualidade, só que para ele fazer o que ele tem que fazer, que é ligar, né, que é, por exemplo, controlar a potência, que é, por exemplo, fazer leitura de sensores, ele não precisa ser uma super CPU, né? Uma CPU igual a essas novas aí da Intel, né? Que tem que tem os núcleos de processamento neural, né? Os NPUs, né? Ele não precisa de um processamento gráfico, né? Que inclusive o processamento gráfico é utilizado nas inteligências artificiais, ou seja, ele precisa de um computador, só que um computador simples, né? Então, o CLP, ele é a cara de um computador, né, simples, porém ele é ideal para a tarefa em que ele se propõe, que é dar partida, que é controlar a potência, controlar a velocidade, ter uma programação para justamente fazer esse controle, tá? Então o pessoal criou um outro produto, né? Que ele é um CLP, né? Na concepção, aí ele tem a parte inteligente, que é a parte do CLP, entradas analógicas digitais, saídas analógicas digitais, tem um computador para fazer processamento, tem memória para guardar aquela programação. Porém, como o motor ele é acima de 7,5 CV, ou seja, uma potência alta em que ele vai ter uma corrente de partida alta, ele precisa de uma estratégia tipo a estrela triângulo, tipo a chave compensadora, por exemplo, né, as mais utilizadas, para ele dar essa partida. Aí o pessoal criou a chamada Soft Starter. A Soft Starter nada mais é do que um CLP unido com uma partida eletrônica. Aí essa partida eletrônica utiliza os chamados conversores. Professor, o que que é isso, conversor? O que que o conversor faz, pessoal? O conversor faz a mesma coisa que o estrela triângulo ou a chave compensadora faz. Ele faz o controle de potência, tá? Na partida do motor, né? E aí, como ele tem um computador embarcado, ele faz essa contagem de tempo, né? E como é que ele controla essa potência, professor? Ele controla através de um circuito de potência, de eletrônica de potência, utilizando transistores, e esses conversores são chamados os conversores choppers. Na próxima aula, nós vamos ver a eletrônica embarcada desses conversores, tá? Eu vou mostrar na aula de soft start, tá? Mas eu tô só, como se diz, só fazendo spoiler aqui, contando o que que vai acontecer, tá? Ah, professor, então eu entendi. Então, o tal da soft starter, eu só preciso dar partida no motor, né? E nada mais, tá? Entendi. Aí eu utilizo o CLP, né? O CLP, ele tem a vantagem de ser um computador simples e também embarcado nele, né? Por isso que ele é chamado de circuito dedicado, né? Ele é um circuito que faz uma única tarefa, que é a tarefa o quê? De dar a partida em motores de potência maior aí, né, que acima de 7,5 CV, né, e já que a corrente é muito alta e não dá para dar a partida com CLP simples igual da aula de hoje, né? Beleza, então ele utiliza esse tal de circuito conversor. Professor, assim, porque eu estou curioso, como é que esse trem funciona? Não dá para você dar uma palhinha, não? Ele funciona mais ou menos assim. Ele pega a tensão alternada, converte para tensão contínua, aí o transistor, né, as várias arquiteturas aí, né, Chopper, por exemplo,
Aí o que que ele, o SCR lá, aí o que que ele faz? Ele controla os ângulos, né? Já que é tensão alternada, aí ele converte para tensão contínua através de um retificador. Ah, beleza, então a Soft Starter ela tem um circuito retificador, professor, que ele vai converter tensão alternada em tensão contínua. Acertou, isso mesmo. Então ele vai ter um retificador. Depois que ele retifica o circuito, ou seja, ele converte para tensão contínua, né, e corrente contínua. Aí com essa retificação, o circuito de potência ele vai tomar o controle. Por quê? Porque ele consegue controlar o disparo, né, ou seja, a quantidade de potência, né? A quantidade de potência, quando eu falo potência, é controlar tensão e controlar corrente. Quando eu falo fluxo de potência, eu estou falando das duas variáveis principais aí da elétrica, né, que é a tensão daquele circuito, né, ou monofásico ou trifásico, e eu estou falando da corrente que está fluindo naquele enrolamento, já que é um motor, né? Ah, professor, entendi. Então quer dizer que ele retifica a onda, ele transforma ela em tensão e corrente contínua. Aí depois que ele transforma em corrente contínua, em tensão contínua, esse transistor, esse circuito conversor aí, ele consegue controlar, já que ele transformou ela em tensão e corrente contínua. E aí, inclusive, ele faz a emulação, ou seja, ele representa é como se fosse o circuito de corrente alternada, né? Só que com a vantagem de controlar a corrente de partida. Ah, professor. Então quer dizer que em vez dele controlar fazendo o degrau, que é o estrela triângulo, que o senhor tinha explicado na aula passada, ou fazendo a escada aí, né, da chave compensadora, ele utiliza a eletrônica para fazer esse controle. Só que para ele controlar, ele precisa converter ela em tensão e corrente contínua. Ah, que louco, hein, professor? Aí, em vez de você ter um transformador dentro ali do quadro, em vez de você ter, né, a ligação ali estrela-triângulo, você vai ter o quê? Uma placa de potência, né? Na verdade, essa placa de potência, o que mais ocupa espaço é a placa de dissipação de energia. Ah, professor, entendi. Então, aí ele faz essa conversão, né? Em vez de utilizar um transformador, em vez de utilizar o estrela-triângulo, ele faz isso de forma eletrônica. Por isso que fala que ela é indireta e automática. Isso mesmo. Ah, professor, rapidão, antes de acabar a aula aí. Pera aí. Então, como é que a tal do o inversor de frequência faz? O inversor de frequência, ele é um estágio a mais. Aí, o inversor de frequência, ele vai utilizar um circuito dedicado, mais um circuito dedicado, por isso que o valor dele é mais, né, é maior do que o do soft starter, porque o soft starter ele só tem um retificador e o circuito, o conversor chopper, né, para fazer o controle de potência. Já o inversor de frequência, ele tem o retificador, ele tem o chopper e tem também o chamado PWM, né? O modulação por largura de pulso. Aí ele vai fazer esse controle, né, de velocidade, controle de potência, através dessa técnica que é a chamada modulação por largura de pulso. Ah, nossa, professor, que complexo. Por isso que eu montei alguns circuitos para mostrar para vocês nas próximas aulas aqui. Pessoal, então, basicamente essa partida direta aqui, né? Na verdade, é isso mesmo, partida direta, só que utilizando CLP. Professor, então eu estou vendo aqui pelo desenho que eu eliminei o selo, né? Não tem mais aquele selo mecânico, né? Ou seja, o selo, tá vendo que eu estou utilizando dois botões, normal aberto, né? O normal é utilizar
um normal aberto para eu dar partida no motor, a partida direta, né? E um normal fechado para eu desligar esse motor. Aí, como eu estou utilizando o CLP, nas entradas aqui, ó, eu tenho a alimentação elétrica, que é contínua aqui, ó. Eu tenho as entradas aqui, né, que é o ligar o motor, aqui o S0 é desligar, o S1 é ligar, o S0 é desligar. Ambos são normal aberto, porque eu não preciso fazer o selo aqui. Na verdade, o selo aqui ele é digital, ó. Tá vendo aqui esse relé aqui, ó, o Q1, né? Na hora que eu der a partida dele aqui, ó, por exemplo, eu já comecei a simulação, né? Então eu vou ligar o disjuntor de potência, né? Porque senão ele não vai receber o comando. E aqui, ó, eu vou ligar o motor, ó. Tá vendo, ó? Liguei o motor e você viu que o contator fechou aqui, ó. Inclusive a bobina ligou. E eu não tenho o selo. O selo, ele é digital através do CLP. Aí, como o motor ele é de abaixo de 7.000 CV, por exemplo, 3 quartos de CV, eu não tenho o problema da corrente de partida muito alta. Ela vai se elevar até 8 vezes, né? A gente sabe que na prática não vai chegar a 8 vezes a nominal, mas é uma corrente tão baixa que um disjuntor motor comum, ele é o suficiente aqui. Então quer dizer que toda aquela ligação, contator auxiliar, eu não utilizei para comando e na verdade eu utilizei o CLP para fazer isso por mim aqui, ó. Por isso que eu utilizei dois pulsadores, um para ligar e o outro aqui para desligar. Professor, assim, o que que é esse negócio aí do lado aqui? Isso daqui é a programação que vai ficar dentro do CLP, do controlador lógico programável. Como assim, professor? Isso aqui é a programação chamada de programação ladder, tá? Escada aqui. Aí na programação ladder, lembra que eu falei que existe a programação de baixa tensão, ou de baixa tensão, não, de baixo nível, de alto nível. E essa daqui é um tipo de programação através de desenho, de símbolos, de código. Então, aqui, ó, o selo digital, ó, foi feito aqui na programação. Então, eu tenho que as representações aqui, ó, na hora que eu ligo ele aqui, ó, tá vendo, ó? Ele fez o selo, tá? Na hora que eu solto o pulsador aqui, ó, o selo digital ele bypassou e aí fez a ligação do motor. Aqui ele está configurado só para girar em um sentido. Eu poderia, com outras entradas aqui, né? E tem CLP que ele tem uma certa quantidade de entradas e de saídas aqui, né? Eu poderia também utilizar um módulo acoplado a esses modelos aqui da Siemens e outros também, né, de outro fabricante, tem essa possibilidade. São módulos menores, inclusive esse módulo aqui, ele é especial porque ele tem uma interface a uma máquina, ó. Ele mostra na tela aqui, ó, ele mostra o que está acontecendo. Isso aqui eu estaria fazendo o comando lá em campo, né? Lá na botoeira em campo. Eu poderia fazer esse comando aqui, como essa simulação aqui é só uma foto, né? Ela não. Mas eu poderia, no próprio equipamento, fazer a ligação aqui, ó. Aí eu ativo a, eu mexo aqui nessas setinhas aqui, parece um controle de videogame, né? E eu vou conseguir fazer esses comandos aqui através do painel. Ah, professor, então quer dizer que no painel do CLP eu consigo fazer o comando, né? Ligar e desligar o motor. Eu consigo lá no quadro, né? Lá ó, na botoeira, lá, ó, se ela tiver no quadro, se ela tiver lá no em campo ali, em algum local estratégico, fazer essa ligação. Inclusive, através dessa programação aqui, eu posso automatizar
e pedir para a máquina que está comandando o processo produtivo fazer esse acionamento aqui para mim. Ou seja, eu não preciso nem lá no campo, embora o botão esteja lá, né? Eu não preciso no campo, eu não preciso fazer direto no CLP. É, às vezes, geralmente eles deixam esses comandos só no CLP e pelo computador, tá? Mas tem muita indústria que deixa em três locais. Deixa o computador de processo comandar essa programação aqui, esses comandos, né? Através de uma programação adicional aqui, né? Dentro do CLP. Então, por uma via, a programação automática, a segunda via lá no painel, né? Aí um operador humano pode fazer esse comando aí, às vezes a máquina travou e aí o programa também travou, né? Sei lá, o processador aí deu pau. E aí eu posso vir ali e fazer esse comando direto aqui lá no painel, tá? E eu posso fazer também no próprio CLP, né? Eu posso, em três vias aqui, fazer essa ligação aqui, né? Fazer o acionamento ou desacionamento desse motor aqui, com essa partida direta. Ou seja, só se somente se o motor for de baixa potência, né? Para o nosso caso aqui, né? Para para potências menores, né, do que 7,5 CV, que é a partir de 5 CV para baixo. Eu posso fazer isso, dando a partida direta, utilizando apenas o CLP, apenas o controlador lógico programável para fazer esse comando aí, né? A vantagem é que eu posso programar, né, deixar o programa rodando aqui, né? Eu posso, né, fazendo os acionamentos necessários, dependendo, isso aqui é bem simples, né? Só ligar e desligar. Posso fazer lá no painel, mas utilizando o CLP como ponte, né? Inclusive, as primeiras automatizações residenciais, elas foram feitas através do CLP, tá? Aproveitando a automatização da indústria, né? Hoje em dia, essa automatização residencial, dependendo, você aproveita CLPs que são aplicados na indústria, mas geralmente ela ganhou um nicho novo aí, né? Uma nova, já tem um tempo, chamada de domótica, é automação residencial. Aí, quando eu falo automação dedicada à residência, eu falo de domótica. Aí, quando eu falo automação industrial, eu só estou falando da indústria aí. Então, tem esses dois ramos, que é o que sempre existiu, né, que é a automação industrial, e tem a domótica, que é a automação residencial, que o pessoal utiliza, inclusive, é a Alexa, inclusive é a Siri, lá da Apple, né? E outras aí, eu esqueci a da Google aí, como é que chama, né? Mas já muda de nome tanto, né? Esses assistentes pessoais aí, né? E outros produtos desses, né? Dessas marcas aí, desses fabricantes aí, né? O mais comum aí é a Alexa aí, lá da Amazon, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa ter prolongado um pouco a aula aqui, mas foi necessário. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui antes da gente fechar aqui, ó. Essa. Pois não, Eduardo? Boa Então, noite, professor. Boa noite, Eduardo. Professor, as aulas do senhor vai até que dia? Porque presencial não vai entrar E- de férias. E a do senhor? Isso. Então, vai até hoje. Essa aqui é a última presencial desse ano, tá? É isso que eu Ah, ia ok, falar então. agora, que eu lembrei aqui. Então, essa é a última desse ano, dia 8, né? Hoje. E as férias, o período de férias de vocês começa dia 15, né? Próxima segunda-feira, né? Eu não sei se essa semana, essa semana talvez vocês ainda tenham aí, né? Deixa eu ver aqui. Vocês vão ter amanhã, né? Vocês vão ter aula amanhã e depois da manhã, ou seja, terça e quarta-feira no presencial, né?
E, e hoje, né, é a última do EAD e vocês vão voltar no dia 26, tá? Na segunda-feira, dia 26 de janeiro. Beleza? Fique com Deus, pessoal. Beleza. Até depois das férias.